Juliana Rosa, chegando aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes para falar sobre inflação. Por quê, hein, Ju? Bom dia. Bom dia, tudo bem, Thaís? Bom dia, Sônia, Pedro, bom dia para você, Bom dia, Ju. Então, esse é o assunto mundial. A gente ontem estava com feriado aqui, então ontem o mercado financeiro não funcionou, mas foi o assunto que movimentou o mundo e continua movimentando nessa quarta-feira. A gente tem uma alta de preços que é um problema mundial. Acontece na China, acontece nos Estados Unidos, acontece aqui no Brasil também. Saiu aqui agora há pouco um indicador mostrando mais uma vez a aceleração da inflação para o consumidor nos Estados Unidos. O que está acontecendo? A gente está tendo um fenômeno mundial, primeiro que está faltando matéria-prima no mundo. Então está tudo muito caro, está faltando, as coisas não chegam. A gente está vendo aqui no Brasil montadoras fechadas, né? Esperando chegar as peças que não chegam. Ô, Juliana, só me explica uma coisa antes. As restrições na China, a China fechou muito lá no começo da pandemia, aliás, antes que todos os outros países, porque o primeiro caso de Covid foi registrado lá, mas conseguiu controlar de uma forma muito rígida o avanço da Covid e me parece que não fechou tanto a produção como outros países. O que aconteceu? Que a gente vê uma quebra de cadeia, Thaís, seja porque... Vira um dominó. No meio do caminho, alguns fornecedores quebraram e depois, com a volta, que foi muito rápida do mundo, eles não deram conta do volume de pedidos. Então, estão demorando a entregar. E é um fenômeno mundial, principalmente produtos tecnológicos que estão concentrados na Ásia. E você sabe que eu estava acompanhando na semana passada alguns indicadores de portos. Dependendo da região, eles têm um caso, começa a aumentar a casa, eles vão e fecham tudo, fecha porto, fecha tudo, para poder segurar a extensão do vírus. Então, a gente ainda tem efeitos da cadeia produtiva e quando eu pergunto quando é que isso vai se normalizar, os economistas falam assim, olha, a nossa previsão era agora. Então, agora não chega nunca. O que acontece? A gente não tem como comparar com outros momentos da história, né? Quando o economista normalmente compara. Quando aconteceu algo similar, a gente nunca viveu nada similar. Então, as previsões estão muito furadas. Inclusive, os próprios indicadores, quando a gente acompanha e traz aqui para você, muita gente fala, nossa, tem mês que sobe muito, tem mês que cai muito, justamente porque a gente não tem dados ainda seguros para poder garantir quando é que a gente vai ter uma normalização, né? Ô, Juliana, o professor Delfim Neto falou com a gente hoje aqui. Ele falou, Thaís, eu acompanho economia há mais de 70 anos. Porque eu tô com 93. Só um pouquinho de tempo. E ali já no começo dos meus 20 eu já gostava da coisa. Nunca vi nada igual. Exatamente, é o que a gente tem hoje, né? Então, aqui no Brasil, o que a gente tem hoje? A gente tem uma inflação que a consultoria Tendências calculou isso, que 70% da inflação aqui no Brasil vem de fora, custo de matéria-prima, é custo de petróleo, né, que está tudo muito caro, mas 30% é custo local, que a gente teve a seca, que foi muito forte no Brasil, tiveram as geadas, então a gente teve impacto da conta de luz ainda maior, e também impacto na agricultura. Muitas culturas foram afetadas, a gente teve problema de oferta de alimentos. E por que a gente tem também um dólar tão alto, que é uma outra questão inflacionária? É porque a gente tem uma dúvida em relação a como é que as contas públicas vão ser geridas em meio a essa pressão de proteção social necessária, aumento de proteção social e, por outro lado, uma pressão muito grande em ano eleitoral para aumentar gasto público. Então, essa incerteza, em véspera de ano eleitoral principalmente, acaba levando a nossa moeda, o real, a perder força, a perder valor. Então, com o dólar mais alto, é mais lenha na inflação, porque o petróleo já está caro, só que o petróleo é cotado em dólar. Então, ele sobe mais ainda, né? Conta de luz, alimento, várias questões têm efeitos do dólar, né? Você vê o frango, muita gente fala, o frango, o etanol, por que o etanol está tão caro? Porque o etanol teve quebra de safra, né? A cana-de-açúcar foi uma das mais afetadas agora pela crise agrícola. E a questão do frango, das carnes, você sabe que o frango vai lá e come
qual que é a base da ração do frango? É soja e milho, que são cotados em dólar. E tão caros também. Alimentos estão muito demandados no mundo. Aí o franguinho vai lá, franguinho valorizado, nhoque, come a ração, o frango fica caro, né? Ô, Juliana, olha, o nosso dólar ouvinte... não é só quem está viajando, né, para fora. A gente está aqui dentro do Brasil e sofre os efeitos do dólar, né? Ouvinte da Rádio Bandeirantes, Milton, da Vila Monte Alegre, está dizendo: é isso mesmo, Juliana. Trabalho com tecnologia RFD e automação. 80% de tudo vem da China. Prazo de entrega 120 dias. Olha que loucura, gente. Então o negócio tá feio. Agora, pelo menos eu quero trazer um alento aqui pro ouvinte da Rádio Bandeirantes. Boa, é que amanhã vai sair... A gente precisa, né? Amanhã vai sair o dado do setor de serviços, que é turismo, bares e restaurantes, eventos. Com o avanço da vacinação, o pessoal está se animando mais a sair, a viajar, a ir para estádio. Então a gente tem uma expectativa aqui, o professor José Márcio Camargo, que é um grande especialista em emprego, escreveu um artigo no Estadão onde ele fala que a grande esperança que, pelos cálculos que ele vem acompanhando aqui de melhora na oferta de oportunidades de trabalho, é que isso continue. Então, pelo menos a gente amanhã, tomara que eu venha aqui trazer esse dado de melhora do setor de serviços, porque pelo menos a gente tem inflação alta, mas se tem renda, né? Se tem trabalho, já é um alento e tanto, né? Por falar em retomada, a notícia de hoje volta a partir de segunda-feira de 100% das aulas presenciais no estado de São Paulo. Meu filho adolescente já está reclamando. Quem quer ficar em casa. Esquece, não vai poder mais. Pijama, meia. Não, né? acabou a mamata. folga. A partir de segunda-feira, as escolas estaduais e rede privada vão ter que seguir essa diretriz da Secretaria Estadual de Educação. Os detalhes vão ser anunciados daqui a pouquinho, meio-dia, pelo governo do estado de São Paulo, mas esse é o lead. A partir de segunda, a 18 de outubro, todo mundo na escola não tem mais a possibilidade de estudo à distância na rede estadual e na rede privada do estado de São Paulo. As coisas estão voltando mesmo. Pois é. E esse setor de serviços é o que mais emprega no Brasil e depende de circulação de pessoas. Então, a gente vê que pelos números da PNAD, no artigo do professor Zé Márcio Camargo, que claramente está aumentando o número de postos de trabalho. Ele diz aqui, olha, até maio a gente tinha 715 mil postos a mais no acumulado em 3 meses, depois aumentou para 2 milhões, depois para 3 milhões. Então, os dados estão mostrando mais oportunidade. A gente tenta se agarrar, né, Thaís? Pelo menos tem inflação, mas se tem emprego é o que a gente precisa nesse momento. A Juliana Rosa, jornalista especializada em economia, está todos os dias conosco nesse horário aqui no Jornal Gente. Até amanhã, Juliana. Até amanhã. Beijo a todos. Tchau, Ju.